E aí, amores e amoras? A aula dessa semana é sobre sistema esquelético e sistema muscular. Para começar essa aula, vamos fazer uma experiência bem simples. Pega o dedo médio, coloca para trás e coloca a mão assim na mesa. Agora tenta levantar o dedo anelar. É quase impossível, pode tentar para ver. E já já eu falo por quê. O sistema esquelético e o muscular juntos nos dão movimento, né? Junto com o nosso sistema nervoso, que é quem comanda tudo isso. O sistema esquelético são os ossos que formam o nosso esqueleto. É responsável por dar sustentação para o corpo, para a gente não ficar mole, né? Que nem uma ameba. E também para proteger alguns órgãos importantes do corpo. Ele é formado por 206 ossos. E esses ossos, eles são formados por um tecido que chama tecido ósseo. Será que até os ossos são formados por células? Sim, olhem só. A gente tem algumas células aqui, ó, que se chamam osteoblastos, osteócitos, né? Essas que parecem uma teia de aranha. E entre essas células fica um tecido, né, conjuntivo, que ele vai acumulando minerais como cálcio e isso vai enrijecendo ele, deixando ele bem resistente. É um tecido resistente e leve, mas não inquebrável, né? A gente sabe que dá para quebrar um osso. A parte mais do meio aqui do osso é uma parte mais densa, mais durinha. E no meio ela tem um buraquinho, uma cavidade, que é onde fica um tecido que chama medula óssea. É diferente da medula espinhal. A medula espinhal é do sistema nervoso, ela é formada por neurônios e ela manda comandos para o corpo. A medula óssea não é formada por neurônios, ela é um tecido que fica produzindo células importantes do sangue. E as extremidades aqui dos ossos, ela é cheia de buraquinho, é mais porosa, então chama osso esponjoso. Onde os ossos se encontram um no outro é chamado de articulação. Mas nem toda articulação se mexe. Tem articulações, ó, por exemplo, aqui no nosso crânio tem vários ossos encostados um no outro, mas eles não se mexem, eles estão paradinhos. Então são articulações imóveis. Tem articulações que são semimóveis, por exemplo, a do quadril. As mulheres têm aqui uma capacidade de abrir esses ossos do quadril no momento do parto, mas não a hora que ela quiser. E tem articulações que são móveis, que são as que a gente usa para se movimentar mesmo. Tudo que a gente dobra, né? Tudo que a gente chama de junta é uma articulação. Entre os ossos das articulações, eles são recobertos por uma camadinha de cartilagem, que é um tecido bem lisinho, escorregadio, né? E entre ainda a cartilagem de um osso e de outro, tem um líquido que chama líquido sinovial, para isso tudo escorregar bem, né? E um osso não ficar raspando no outro, arranhando e, né, desgastando. Mas se essa cartilagem aqui começar a ficar desgastada, aí a gente pode ter aqueles problemas que dá principalmente em velho, que nem eu, sentir que o joelho tá cheio de areia, quando você dobra faz... Porque aí já tá raspando e desgastando os ossos, e isso pode, de repente, até precisar de uma cirurgia depois. E olha que legal que acontece quando a gente estala os dedos. Esse líquido aqui no meio, ele forma uma bolha, ó. E a bolha que faz aquele barulhinho, né, quando ela sai. Não é bom fazer isso, tá, gente? O que mantém um osso grudado um no outro? Por exemplo, aqui, né? Por que não fica caído o braço para lá e essa parte para cá? Como que eles estão coladinhos? Por umas cordinhas que se chamam ligamento. Peguei alguns ossos, né, do corpo só para vocês verem o tanto que tem. No crânio, esses ossos do bebê, quando o bebê está saindo lá da barriga da mãe, eles ainda não estão coladinhos, bem grudadinhos um no outro. Eles ainda estão meio abertos para a cabeça do bebê conseguir ficar mais cônica e né, mais espremidinha e sair pela vagina. Então, quando o bebê acaba de nascer, essa parte da cabeça dele ainda está molinha e o pessoal chama de moleira. Aqui, ó, os ossos da nossa coluna vertebral. Dentro deles, aqui está passando a medula espinhal, muito importante, né? Que se quebrar, se romper, a pessoa fica paraplégico, tetraplégico, pode ter um monte de dor aqui. Os ossos das costelas, eles formam, ó, como se fosse uma grade. Dentro dessa grade, eles estão protegendo órgãos muito importantes, o coração e os pulmões. E o crânio, né, que eu esqueci de falar ali, está protegendo o cérebro, que também é super importante. A coluna vertebral está protegendo a medula, que é super importante. Aqui a gente tem um ossinho que chama clavícula. Aí aqui atrás, nas costas, aqui, ó, a escápula. Aqui no meio, o externo. Esse primeiro osso do braço é o húmero, ó. O húmero. E depois a gente tem dois ossos mais fininhos, a una e o rádio. Aqui
da palma da mão, temos os ossos cárpicos, metacárpicos e os ossos dos dedos são as falanges. E na perna, esse osso o maior ali da coxa, né, o fêmur. Aí depois tem um ossinho do joelho bem redondinho na frente do joelho, que é a patela. Aí aqui a gente tem, ó, a tíbia e a fíbula, os ossos da perna. E aqui no pé, imagina que isso é o pé, tá? Em vez de na mão carpo, metacarpo, tem tarso, metatarso. E também os dos dedos dos pés são as falanges. E olha que legal a diferença dos ossos do quadril, né, da bacia, de uma mulher e de um homem. O da mulher, tá vendo que a abertura é bem maior? É por causa do parto também. E o que acontece quando a gente quebra um osso? A gente sabe que quebrou um osso, ele consegue se regenerar de novo. Por quê? Primeiro forma aqui, ó, um coágulo de sangue, né, onde foi quebrado. E ali nesse coágulo começa a se acumular fibras e cartilagem, que começa a colar esse negocinho aí. Depois é que começa a se formar o tecido ósseo de novo, que é durinho. E aqui costuma ficar um calo. Por isso que quando você quebra um braço, alguma coisa, quebra um osso, o médico imobiliza, para isso daqui calcificar, endurecer de novo na posição certa, porque se você estiver se mexendo, o seu osso pode calcificar torto. Ah, e tem uma coisa que faz o osso quebrar muito mais fácil, é uma doença que chama osteoporose. As pessoas com essa doença ficam com o osso muito mais cheio de buraquinho do que ele deveria, por isso que é porose, né, de poros. Isso é muito comum em mulheres, principalmente as mais velhas, mas o excesso de refrigerante também pode dar osteoporose. Cuidado, hein, galera? Outra doença que pode dar aí nos ossos em relação ao sistema esquelético é que doenças que atacam aqui, ó, as áreas das articulações, destruindo a camadinha de cartilagem, né, entre um osso e outro. E aí eles começam a se desgastar e é muito doloroso. Isso pode acontecer por vários motivos. Gente, e lembrando de novo, porque a coluna vertebral é muito importante. Coluna vertebral são esses ossinhos aqui, ó, redondinhos, disquinhos, né? Um em cima do outro, assim. Entre um e outro tem um disquinho de cartilagem macio, para um não ficar desgastando em cima do outro. Então, os ossos, esse monte de disquinho, eles conseguem, né? A gente consegue mexer a nossa coluna, porque esse disquinho é molinho, tipo uma borrachinha. E aqui, ó, do lado desses ossinhos, eles estão fechados aqui atrás, não dá para ver. Tá passando a medula vertebral, toda protegida por esses ossinhos aqui. E lembra que ela é super importante, né, para transmitir mensagem do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro e para os atos reflexos, que é aquele, por exemplo, você pisou num prego, aí a mensagem, né, que seu pé sentiu lá chega na sua medula e a sua medula já manda uma resposta para o músculo da sua perna para levantar o pé. Então, ela é muito importante. Olha o que acontece se a gente não cuidar da coluna. Esses disquinhos entre uma vértebra e outra, eles podem começar a ficar amassados se a coluna ficar muito torta, muito tempo, né? Sofrer muito esforço. Eles começam a amassar e sair um pouquinho aqui, formando um gordinho, que começa a empurrar, ó, a medula e os nervos. Isso daqui são nervos. Nervos é a fonte, né, da nossa dor, os nervos sensoriais. Então, isso daqui, além de doer muito as costas, começa a machucar a medula, podendo até dar um rompimento na medula, né? Deixar a pessoa paraplégica nos piores casos. Agora, o sistema muscular. Temos 3 tipos principais de músculo. Músculo cardíaco é o músculo do coração. Músculo estriado ou músculo esquelético são os músculos que a gente consegue mover, são os músculos que estão ligados nos ossos. E os músculos lisos são os músculos dos órgãos do nosso corpo. A gente não, eles se mexem porque eles sabem que eles têm que se mexer, né? O cérebro coordena, mas sem a gente mandar. Então, são movimentos involuntários. Os músculos lisos, eles não estão ligados a ossos. Eles fazem esses movimentos, por exemplo, o intestino faz um movimento assim, apertando a comida para a comida ir seguindo o caminho que ela tem que seguir. Já os músculos esqueléticos, eles estão ligados a ossos para produzir movimento. Olha só a estrutura dos músculos. Eles são, primeiro o músculo tá ligado, o músculo esquelético está ligado no osso por uma cordinha que chama tendão. Aí, ele tem uma capinha e dentro dessa capinha ele está dividido em feixes, em fibrazinhas. E cada fibrazinha se divide numa fibra ainda menor. Ó. Essa fibrazinha aqui é uma célula muscular.
E olha aqui como essa única célula ainda está dividida em mais fibras. Então, o músculo é um monte de fibra, que nem carne de panela, você desfia todo. Aquilo são fibras, né, dos músculos. Essas fibras, quando a gente faz força e contrai o músculo, elas conseguem fazer esse movimento, fazendo o músculo ficar mais gordinho. Então, o músculo ele está grudado em 2 ossos. De um lado num osso, de outro lado no outro. E ele está esticadinho assim. Quando ele faz força, aí ele aproxima esses ossos, ele fica mais gordinho assim no meio e puxa os ossos um para perto do outro. Eu falei que ia falar na nossa experiência por que a gente não conseguiu levantar o dedo anelar. O dedo indicador e o mindinho, eles estão ligados por um tendão, né? Independentes até o músculo ali que vem do nosso braço. Já o anelar e o dedo médio, eles estão juntinhos aqui por um tendão só, muito próximos do dedo. Então, o que um dedo fizer, no caso o dedo médio, o outro também, né? Se esse dedo médio não estiver levantando, esse outro dedo, o anelar, não vai conseguir levantar sozinho. Um tendão importante que está ali atrás na nossa canela chama tendão de Aquiles. Ele liga aqui, ó, esse osso do pé com a batata da perna. Esse músculo, quando ele fica gordinho, de um lado ele está grudado aqui e do outro lado ele está grudado aqui nesse osso do braço. Então, quando ele ficar gordinho, ele vai tentar puxar para cada parte do nosso corpo que dobra e estica. Tem 2 músculos atuando junto. O que estica é chamado de extensor e o que dobra é chamado de flexor. Se eu deixar meu braço aqui, ele não vai estender sozinho. Tem outro músculo aqui embaixo, ó, no meu gordinho, que chama tríceps. Esse outro músculo aqui, ele tá grudado aqui por baixo, em outro osso aqui debaixo do braço, ó. Tá vendo? O tríceps está grudado nesse osso aqui e o bíceps está grudado nesse osso aqui. Então, quando o tríceps fizer força, ele vai puxar esse outro osso e o resultado vai ser um movimento nessa direção. Então, lembre-se, músculos não empurram, né? Eles só puxam. Tem um músculo para puxar aqui, outro músculo para puxar aqui. E lembra que eu falei que tendão é o que liga o músculo no osso? Então, não confunda tendão com ligamento. Ligamento era o que liga um osso num outro osso, né? E tendão é o que liga o músculo no osso. Por exemplo, aqui eu tenho os ligamentos do joelho, né? E aqui o tendão que liga o osso aqui debaixo da perna no músculo da frente da minha coxa. Quando esse músculo da frente da minha coxa, que chama quadríceps, contrai, aí ele puxa esse osso fazendo, imagina que você está sentado assim, né, com a perna dobrada, fazendo a perna esticar. Aqui alguns músculos importantes, então, para a gente saber: o peitoral, deltoide, o bíceps, né, é o músculo assim, de ficar forte, o tríceps é o outro, é o que balança aqui embaixo, o quadríceps é o músculo da frente da coxa, que serve para esticar a perna, os abdominais. Aí, do lado dos abdominais, aqui a gente tem os oblíquos, que é para fazer mais esses movimentos. Que mais? O trapézio aqui atrás, o dorsal nas costas, o glúteo, que é o músculo do bumbum. E aqui, o que a gente chama de batata da perna são os gêmeos. E esses músculos todos, com os ossos, eles fazem alavancas no nosso corpo. Por exemplo, no caso da tesoura, o ponto de apoio da tesoura está no meio, então a força a gente aplica aqui atrás e o resultado é um movimento aqui na frente. No caso de um carrinho de mão, o ponto de apoio está aqui na frente, né? A força a gente faz aqui atrás para cima, né? Olha a semelhança aqui, ó, a tesoura com a mandíbula. A mandíbula tá grudadinha assim, ó. A força é aqui atrás e o resultado é um movimento aqui na frente. No caso aqui, ó, do músculo da batata da perna, né, dos gêmeos. Quando ele faz força, quando ele contrai, ele puxa aqui o meu pé e eu fico na pontinha do pé. E o ponto de apoio é aqui na frente, igual o carrinho de mão. E aqui, quando eu tô fazendo musculação, por exemplo, aqui, ó, na academia, é como se o ponto de apoio fosse o meu cotovelo, ó. É como se fosse uma pinça. E aí, eu faço a força aqui e o resultado é um movimento aqui. Bom, pessoal, e só para terminar, um recadinho. Não é porque a gente vê aí corpos na revista, nos filmes, na internet, musculosos e pessoas, né, que parecem ser
ou de outra espécie, de tantos músculos e de tão perfeitas que elas são, que a gente precisa estragar nossa saúde para tentar ser daquele jeito. Primeiro, porque a gente sabe que tem muito Photoshop e fotos mentirosas, e essas pessoas têm muito dinheiro e tempo e vivem para isso e ganham para isso, né? Para ter aquele corpo daquele jeito. Segundo, porque a gente pode estragar nossa saúde e nossa mente também. Cada um é bonito do jeito que é. Os anabolizantes são medicamentos usados para aumentar a massa muscular. Pode ser usado tanto por homem quanto para mulher, mas é super perigoso. Por exemplo, pode dar problemas no coração, problemas no fígado e até nos testículos. O menino pode até ficar infértil. Então, o importante é a gente ser saudável, ser feliz e viver bem. Tá bom, galera? Por essa semana era isso. Um beijo e até semana que vem.